Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, o Senhor nos fala a respeito da cumplicidade, do ser humano com o mal, e com essa repetição que nos faz aprovarmos, repetirmos e muitas vezes fazermos pior do que os nossos pais. Jesus está falando aqui aos fariseus, ai de vós, vocês constroem os túmulos dos profetas que os vossos pais mataram, e de algum modo vocês são testemunhas, aprovam as obras de vossos pais, porque eles mataram os profetas e vocês ficam aí ornando os túmulos. E aí Jesus vai dizer dele e dessa atual geração onde ele estava, eu lhes enviarei profetas, apóstolos, matarão uns, perseguirão outros. Aí no versículo 50, Lucas 11:50, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, desde Abel, o primeiro justo a ser morto na Bíblia, pelo irmão Caim, até o sangue de Zacarias, que é o último dos profetas que vai ser morto, e ele é morto dentro do templo de Deus, entre o altar e o santuário. Mas veja, olha o que Jesus está dizendo: sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Aquela geração que teve a Cristo, teve a oportunidade de não repetir os pais, e repetiu e ampliou, porque entre todos os profetas que matou está o grande profeta, que é mais do que um profeta, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui está, irmãos e irmãs, o desafio da nossa vida muitas vezes, não repetir os nossos pais. E os nossos pais não são desculpas, nem nenhum dos nossos antepassados, para os nossos erros, para os nossos equívocos, A palavra de Deus vai dizer que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, isso é que na minha casa, padre, é sempre assim, Lá o meu avô traiu, o meu pai traiu, eu também traio. A minha mãe dava trabalho, minha avó deu trabalho, eu já comecei a dar trabalho. Nós vamos romper com essas coisas. E Jesus está dizendo, vai ser pedido contas a vocês dessa atualização do pecado, quer dizer, vem de pai para filho a ignorância, vem de pai para filho a hipocrisia, vem de pai para filho o adultério, vem de pai para filho essa aversão a Deus, aos profetas, e vai acabar quando? Vai parar em quem? Quem vai ser o último a pecar nisso? E aquela geração que tinha a possibilidade de fazer diferente, fez igual e fez pior, porque fez com o próprio Cristo. Mas em Jesus nos é oferecida a misericórdia de Deus. Quando a gente pega lá o livro do Gênesis e olha a morte de Abel, diz lá então que o sangue de Abel, que foi derramado na terra, estava clamando aos céus por justiça e por vingança.
Já o sangue de Jesus derramado na cruz e que cai sobre a terra não está clamando por vingança, né? O sangue de Jesus é o sangue que nos lava, que nos purifica. Quando a gente pega lá na Sagrada Escritura a morte de Zacarias, narrado lá no segundo livro das Crônicas, Zacarias, ao ser morto, e enquanto está sendo morto, ele diz assim: o Senhor Deus está vendo e pedirá contas disso. Jesus, quando morre dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? E depois o primeiro mártir narrado na Sagrada Escritura também, lá no livro de Atos dos Apóstolos, Santo Estevão, quando está sendo morto a pedradas, né? Está sendo apedrejado, ele também morre dizendo isso: Senhor, não leve em conta esse pecado, morre intercedendo. Portanto, Abel, Zacarias são apenas dois dos tantos que foram mortos, rejeitados pelo próprio povo de Deus. Mas em Jesus, que também vai ser morto e rejeitado pelo povo de Deus, Deus abre a misericórdia para a ignorância, para o pecado humano. Mas aí vem esse versículo aqui, versículo 52, ele é muito importante. Lucas 11, 52. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes. Está falando aqui do reino de Deus, está falando do céu, está falando da conversão. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. E esse versículo é importante porque quem é a chave da ciência? A chave da ciência é Jesus. É Jesus quem abre as portas da verdadeira sabedoria. E esse verbo aqui, tomastes a chave da ciência, lá na língua de Jesus, um dos jeitos de usar essa palavra tomastes, esse verbo aqui, ele tem algumas traduções que para nós não ficaria bem, mas que poderia ser arrancastes, pegastes, mas um deles é levantar, tirar enquanto levantar e colocar no alto. Já fez isso com criança, quando quer algo que não pode, né? Você tira no sentido de levantar, coloca no alto aqui, ele não alcança a pegar e fica sem. Levantastes a chave da justiça, mas é um levantar no sentido de roubar, de tirar, de tornar impossível ao pequeno. Jesus lá no Evangelho de São João vai dizer assim, quando ele fala da sua cruz, da sua morte: quando o Filho do Homem for levantado da terra. Portanto, foi um jeito muito sutil, profético, e que na hora eles nem entenderam, de Jesus dizer assim: vocês vão crucificar a chave da ciência, vocês vão matar na cruz a chave da ciência. Jesus é a chave da ciência. Que os mestres da lei, que eram os responsáveis pela catequese do povo, que eram os responsáveis pela interpretação da lei para o povo, vós, mestres da lei, me pegaram, vão me pegar, né? E vão tirar do povo, e vocês mesmos não entram, vocês mesmos não se convertem, que deveriam ser os primeiros, porque são aqueles que são responsáveis por esclarecer o povo a respeito da lei de Deus e do Messias que viria, que é Cristo. Vós mesmos não entrastes no céu, nem vão entrar, e ainda impedistes os que queriam entrar. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos entender o nosso papel na vida dos outros. Na vida dos outros. Os mestres da lei aqui, eles eram oficialmente líderes do povo, né? Você talvez não necessariamente é líder oficialmente da vida de alguém. Você fala: bom, essa aí não é minha esposa, não é meu marido, isso aí não é meu filho. E sim, a gente tem que saber se pôr na vida, né? A gente tem que saber qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar. Deus não está chamando ninguém a ser desagradável. Mas veja, nós que temos a fé, como era o caso dos mestres da lei, eram eles que gostavam da religião, de Moisés, do Pentateuco, da Escritura. Como nós, somos nós que gostamos mais de Deus aí em relação aos nossos familiares, amigos, somos nós que somos muitas vezes os intérpretes do Evangelho para tantas pessoas. Somos nós que somos vinculados, adesivados, às vezes entre os nossos familiares e o nosso ambiente de trabalho, como gente de Deus, gente de bem, gente de igreja, que participa muito disso ou participa daquilo. Então Jesus está dizendo para todos nós
e para todo aquele que de algum modo, quando alguém tem alguma dúvida, às vezes por mais bobinha que seja, é para você que ele pergunta. Pode ser se vai a respeito da data do curso de batismo. Fulano, você que vive lá na igreja, lá, eu não tenho ido muito, a vida está corrida. Hein, não vai ter curso para casar esse ano? Não vai ter curso de batismo? Pronto, se perguntou para você algo assim tão simplesinho, você já é o mestre da lei da vida de alguém. De 2 ou 3 não importa, todos nós. E olha o que Jesus está dizendo então: ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, tomastes Jesus, tomastes o título da igreja, do acampamento, do não sei o quê, esses adjetivos que nos dão pertença. Tomastes a chave da lei, a chave da ciência, arrancastes, crucificastes, fizeste mau uso. E aí vem Jesus dizendo algo terrível para nós, né? Vós mesmos não entrastes no céu, e ainda impedistes os que queriam entrar. Então nós temos um papel na vida do outro. Às vezes a gente não entra e nem está deixando entrar, né? A gente não quer e impede, atrapalha aquele que quer. E é muito triste isso, imaginar que talvez eu não esteja entrando no céu, eu não esteja entrando no Evangelho, eu não esteja entrando na vida nova e ainda estou impedindo os outros de entrar. E como foi que os mestres da lei impediram muitos de chegar a Jesus? No fim das contas, na cruz, crucificando Jesus, né? Entregando Jesus para Roma fazer o serviço. Mas antes disso, pela calúnia, pela difamação, pela mentira, pela deturpação de quem seria o Cristo, de qual é o papel do Cristo, do Messias prometido. Então não pode ser esse Jesus de Nazaré, o contra-testemunho. E aí então vai seguir o Evangelho dizendo, quando Jesus saiu dali, depois dessa conversa e dessas verdades que Jesus falou, quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. De vez em quando aí no Evangelho os evangelistas recolheram algumas pequenas discussões deles com Jesus, como por exemplo a história fictícia que eles contam para Jesus, de uma viúva que ficou viúva 7 vezes e no céu ela seria mulher de quem? Olha o tipo de conversa. Que quando você não gosta de alguém, quando você quer espezinhar alguém, nunca pode ser sobre assunto sério. Você descobre que alguém tem birra com alguém em pequenos assuntos, né? Em pequenos assuntos, repare isso. Quando a gente começa em relação ao outro, ou o outro começa em relação a gente, né? A tal da picuinha, né? Tem gente que vive em função do outro. E às vezes a gente percebe isso na vida em sociedade, por exemplo, né? Tem gente que vive em função do outro. Se o outro morrer, não sei o que ele continua vivo, não. Ele não tem vida, ele não tem razão de ser, né? Tem gente que para ser e se pôr, até em sociedade, ele precisa do outro. E era o que os mestres da lei e os fariseus começaram a fazer então. Jesus aqui tinha um papel muito grande. Jesus aqui era muito importante. Jesus tinha com ele muitos adeptos, muitos fãs e muitos discípulos e multidão. Então como é que a gente não passa em branco nesse momento? Antagonizando Jesus, sendo o do contra. Simples assim e gratuito assim. E começam então a espezinhar Jesus, beliscar Jesus em muitos pontos, provocá-lo em muitos pontos, a provocação. Então todo aquele que é um provocador gratuito, atirador, do nada, é alguém tentando se encontrar na vida, é alguém tentando ser, é alguém tentando sair na foto. Isso vale para a cidade, isso vale para a paróquia, isso vale para a sua família, isso vale para todo agrupamento humano. O atirador gratuito, o sujeito que é uma metralhadora giratória gratuito, o sujeito que lá vem ele de novo, é ele de novo que vem trazer
provocação sobre coisicas ou coisonas, quase nunca, geralmente coisicas. É alguém tentando se encontrar na vida. É os mestres da lei e os fariseus tentando aqui entrar nesse movimento, né, nesse espaço de notícia, de fé. Jesus era notícia e Jesus era motivo de fé. E os fariseus não querem passar em branco nisso. Então olha lá o que fazem. Começam a tratá-lo mal, a provocá-lo sobre muitos pontos. Versículo 54. Quem vai nesse caminho começa a gostar, né? Olha só. Não é só mais provocação. Não é mais só armavam ciladas. Ciladas, colocam casca de banana na frente, que é para ver se ele escorrega. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. E essa foi a vida de Jesus. Daqui para frente, a gente está aí no meio mais ou menos do Evangelho de São Lucas. Daqui para frente a vida de Jesus foi um estresse danado. Você imagina você viver desse jeito? Muitas pessoas sabem o que é isso. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca, né? Jesus que passa a ser monitorado, Jesus que está sendo acompanhado não por admiração, mas por provocação e por ódio. Mas veja, irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo é a chave da ciência e é a chave do céu. Essa chave da ciência, essa chave do céu que é Jesus, está na sua mão e na minha mão. E está em nossas mãos para a gente abrir essa porta, atravessar e entrar, deixá-la aberta para que outro venha atrás. Por isso a gente precisa sempre estar olhando a nossa vida, porque senão a gente fecha a porta do céu para nós mesmos e para quem vem atrás, pelo escândalo, pela calúnia, pela deturpação. E olha só o que esses mestres da lei fizeram na vida de Jesus, mas daí não só na vida de Jesus, fizeram na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não chegaram até Jesus porque eles impediam, com o poder da sua palavra, com o poder da sua língua, com o poder do que falam, do que pensam, com o poder daquilo que deturpam a respeito de Jesus, com o poder daquilo que ampliam a respeito de Jesus. Esse poder maléfico nós temos também. A gente pode não se aproximar da igreja e impedir que outros se aproximem. A gente pode não se aproximar do padre e impedir que outros se aproximem. Dentro de casa, às vezes você está distante do seu marido e impedindo que o filho chegue perto também. Você já parou para pensar quantos de nós, em vários âmbitos da vida, seja da vida social, seja da vida eclesial de igreja e seja da vida familiar, você já parou para pensar quantos de nós temos bloqueios, se brincar até mesmo feridas com pessoas que nunca nos causaram feridas? Quantos de nós carregamos dores com relação a alguém que nem são nossas, é do outro, por aquilo que o outro contou, por aquilo que o outro falou, por aquilo que o outro exagerou, por aquilo que o outro se vitimizou. Às vezes você não gosta de alguém, mas você com aquele alguém nunca teve problema nenhum. O teu problema com aquele alguém é o problema de outro. E foi isso que mestres da lei e fariseus fizeram com Jesus e impediram muitos de chegar até Jesus. Muitas pessoas não foram até Jesus porque recebiam a respeito de Jesus notícias, informações, esclarecimentos, enfim, impróprios, maldosos, e que desmotivaram muitas pessoas a irem até Jesus. Como nós também podemos desmotivar muitas pessoas a irem à igreja, a irem ao sacramento. Podemos desmotivar muitas pessoas a irem até o próximo, até o outro, viver a sua própria experiência com o outro. Tem gente que parece que tem o dom de botar água no chope, né? Você já ouviu essa expressão. Às vezes você está lá num ambiente, alguém fala assim, fulano, não sei o quê, cara legal, até conversei com ele ontem lá na porta do banco, encontrei, seja lá o que for. Às vezes a sua experiência com essa pessoa que não está presente ali não é muito boa. É tentador, não é? Abrir a boca e, mas fulano, perigoso, hein? Mas fulano, aquela tem uma língua, hein? Mas fulano, não. É muito difícil ficar quieto e deixar o outro viver a experiência que às vezes ele vai viver com o outro e que vai ser diferente da minha. E isso para todas as coisas da vida, mas sobretudo em relação a Deus, a fé e a Jesus. Pegar a chave da ciência, pegar a coisa certa, não fazer bom uso
e ainda atrapalhar quem está vindo atrás. Por isso, queridos, a nossa conversão, ela é diária, a nossa conversão, ela é todo dia, a nossa conversão, ela é motivada por esse entendimento de que eu estou na frente de uma porta e tem gente vindo atrás e eu preciso decidir se eu vou entrar, se eu vou sair da frente, entender o meu papel. Às vezes a gente precisa saber dessas coisas, porque um pouco mais de responsabilidade às vezes nos mantém no bem, às vezes nos impulsiona para o bem, quando a gente entende que a gente tem papel na vida dos outros. Como esses mestres da lei, esses fariseus tinham papel na vida do povo. Muitas pessoas do povo iam a eles para saber de Jesus. Quem é esse Jesus aí? Vale a pena confiar? O que vocês dizem? Eles são tão sabidos, né, das coisas de Deus, do tempo, da religião? E nós também, às vezes, estamos nesse papel. Por menor que seja, talvez, a influência de muitos, por menor que seja, talvez, o teu lugar na sua própria família, onde você trabalha, nessa cidade ou nessa igreja, você sempre está na frente de alguém, tem alguém vindo atrás de você. E a gente não pode cair nesse pecado de fazer aqui esse mau uso das coisas. Porque quem é Jesus? A primeira leitura de hoje vai nos falar de um jeito espiritual, poético, né, e muito teológico. Quem é Jesus? Nós estamos lendo aqui então a primeira carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 10. A gente terminou a leitura da carta aos Gálatas, né, que falou muito da lei e da graça de Deus. E agora começa então a carta aos Efésios, né? Então ali, olha o que vai dizer Paulo, no versículo 3, ele vai começar a dizer à comunidade de Éfeso e a cada um de nós, quem é Jesus Cristo? Quem é essa chave da ciência? Por que o ser humano precisa dele? Né? Por que a gente não pode atrapalhar o acesso a Jesus e nem fazer mau uso de Cristo? Porque quem é Ele? Olha, versículo 3, ele diz ali, Paulo, Efésios 1, 3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Portanto, quem é Jesus? Ele é Senhor e Cristo. E nele, na nossa união com Jesus, que se dá pela oração, pelos sacramentos, pela Eucaristia, nós somos abençoados na plenitude do Espírito Santo. Esse é o Jesus que às vezes a gente não usa nem deixa ninguém usar. Esse é o Jesus que às vezes a gente não pega nem deixa ninguém pegar. É nele que está a plenitude da bênção e do Espírito Santo. Versículo 4, quem é Jesus? Em Cristo, Jesus, Ele, Deus Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo. Olha que lindo isso. Antes de Deus fazer o mundo, Ele nos pensou em razão, em função e para Jesus. Você e eu fomos feitos como um presente de amor de Deus Pai para Jesus. Deus Pai ama, amou e ama tanto Cristo, seu Filho, que fez todas as coisas para Ele, inclusive o ser humano, inclusive eu, inclusive você, de presente para Jesus. Só que se a gente não se converte, meus irmãos, ou se a gente permite que a vida e o pecado vá nos piorando, a gente vira um presente de grego, né? Eu fico com dó de Jesus, né? Porque ganhar eu de presente deve ser uma alegria. Você que está lá no fundo, deve ser uma alegria ganhar você de presente. Mas tem um povo por aí que é um presente de grego, né, gente? Você concorda? Nós não, mas tem um povo por aí que Deus me livre e guarde, verdade ou não é? Bate no peito e fala, Senhor, livrai-me de ser um presente de grego, um abacaxi para você descascar. Deus me livre. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para que sejamos santos e irrepreensíveis, debaixo do seu olhar, no seu amor. Quem é Jesus? Versículo 5. Ele nos predestinou, o que não quer dizer que vai ser assim. Essa palavra predestinação na Bíblia não tem nada a ver com isso que o povo acredita, essas crendices, destino. Predestinou
significa tem tudo para ser se você aceitar. Você está predestinado se você quiser, certo? Predestinação na Bíblia significa o potencial para. Assim como uma roupa na vitrine está predestinada a ser vestida por alguém desde que alguém a compre. Não quer dizer que ela vai ser vendida e nem vestida. Então vamos lá, ó. Nos predestinou, tem tudo para dar certo, meus irmãos, para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme decisão de sua vontade. Quem é Jesus? O Filho que nos torna filhos. Jesus é o nosso irmão, é em Jesus que a gente volta a ser filho de Deus. Versículo 6, para o louvor da sua glória e da graça com que Ele nos cumulou no seu bem-amado. Quem é Jesus? O bem-amado do Pai. E é no bem-amado Jesus que nós estamos cumulados de graça, plenificados de graça em Deus. Quem é Jesus e o que Ele tem? Versículo 7. Pelo seu sangue, o sangue de Jesus, nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente, até derramar, até transbordar sobre nós, nos abrindo-nos a toda sabedoria e prudência. O sangue de Jesus que nos liberta, que nos perdoa os pecados. Nele nós somos perdoados, não pelos nossos méritos, mas pela riqueza da sua graça, no sangue de Cristo. E nele, daqui a pouco o padre vai dizer assim, ao erguer o corpo, o sangue de Cristo: por Cristo, com Cristo, em Cristo. Esse é o sacramento da comunhão. É esse nele nós somos perdoados, e só nele, que Deus derramou profusamente sobre nós o sangue, a graça e o perdão de Jesus. E o que o sangue, o perdão e a graça de Jesus faz em nós? Quando a gente usa bem essa chave, abrindo-nos, estou no versículo 8, abrindo-nos a toda a sabedoria e prudência. Olha que lindo isso, isso é um fruto de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós. A gente fica mais sábio e mais prudente. Sabedoria, a capacidade de avaliar bem o que tem sabor e valor. Prudência, não se expor ao perigo que não nos convém em relação à nossa salvação. Não se expor à nossa própria miséria ou à tentação, né? A prudência de Deus. Quem é Jesus? Versículo 9. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, esse desígnio, diz Paulo, benevolente, desejo de vontade, que de antemão determinou em si mesmo, para levar até a plenitude o tempo estabelecido. Agora ele vai dizer de novo quem é Jesus, ó. Nessa tradução diz assim: e recapitular em Jesus Cristo o universo inteiro, a saber, o que está no céu, o que está sobre a terra. Quem é Jesus Cristo? O recapitulador. Recapitular. Você já ouviu essa expressão, eu acho, sim ou não? Recapitulando. Todo bom professor, de vez em quando, precisa fazer isso com a turma, né? Bate o olho nos alunos e fala: se eu não recapitular, vai todo mundo tirar 0, 1,5 na prova, vou ter que reprovar todo mundo. Então, com umas caras de que nem entendeu. Então, recapitulando, voltando ao capítulo 1 e vamos lá de novo, que amanhã tem prova. Recapitular, refazer, recompreender. Portanto, irmãos, quem é Jesus? Jesus é aquele no qual Deus recapitulou a história da humanidade. Como é que estava lá no Evangelho? De Abel a Zacarias, o sangue desses dois, está na Bíblia, nos levou a um capítulo final dizendo justiça, condenação, vingança e inferno para esse povo. No sangue de Jesus na cruz, Deus então vai recapitular esses fatos e oferecer como final da história não mais a justiça, o inferno, a condenação e o sofrimento,
mas misericórdia, conversão e vida nova. Isso é uma chave que a gente tem na mão, Jesus Cristo, para recapitular a nossa vida, para recapitular quem a gente foi até hoje, para recapitular de onde a gente veio, para dar final feliz à tragédia que pode estar sendo as páginas da nossa vida, para dar destino diferente às coisas que estão se somando na nossa história. O ser humano, quando encontra Cristo e não o inutiliza, mas o utiliza, ele recapitula a história dele, a minha, a sua história, recapitular as nossas memórias, os nossos acontecimentos, as nossas escolhas, os nossos fracassos, em Jesus Cristo, para termos todas essas promessas que são para todos nós. Essas promessas aqui de bênção, de plenitude do Espírito Santo, de salvação, é para quem é perfeitinho? É para todo ser humano que escuta e crê. É para todo ser humano que hoje quer estar em Cristo de novo. Para todo ser humano que hoje aceita dar os passos que precisa dar para estar em Cristo de novo. Voltar a participar da igreja, marcar uma confissão, romper com um pecado. Cristo recapitula as nossas misérias, as nossas memórias. Gente, quantas pessoas estão até na igreja às vezes, carregadas de segredos, sabe, carregadas de bombas a explodir na própria cabeça, no próprio pé, na própria casa, na própria vida, e não se recapitulam em Jesus. Afinal de contas, o que nós e os nossos estamos fazendo na igreja, se a gente não aprende a recapitular a nossa vida em Jesus Cristo? Se a gente continua indo na direção do nosso pai, da nossa mãe, da nossa cidade, da nossa cultura, se a gente não recapitula a vida, a existência em Jesus, o que estamos fazendo? Para que tanto Jesus para o nosso final ser uma tragédia? Para que tanto Jesus para o nosso final ser sofrimento? Ele recapitula todas as coisas em Jesus. E Paulo falou até aqui, não só do ser humano, Paulo está falando até do universo, Paulo está falando até do cosmos, está falando até da natureza, desse novo céu, dessa nova terra, dessa plenitude das coisas. E quanto mais, sobretudo e por primeiro, nosso coração, nossa vida, nossa perspectiva com as coisas, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento conosco mesmo, às vezes precisa ser recapitulado. Vamos reescrever essa história, vamos voltar lá atrás, apaga isso, risca aquilo, daqui para frente leva esse personagem principal do livro da sua vida, que é você mesmo, leva ele para cá, ó. Vamos dar um final feliz para isso aqui, vamos dar uma virada nessa história. Isso é Jesus para cada um de nós, e Ele está em nossas mãos. Portanto, irmãos, vamos abrir a porta, vamos entrar e permitir que quem vem atrás entre também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.